Olá, eu sou o Celso Rodrigues e esse é o espaço do Instituto Pensar, o lugar para nós debatermos e discutirmos as experiências da vida social brasileira na perspectiva das ciências humanas. Eu sou o Celso Rodrigues, sou sociólogo, professor universitário, historiador e bacharel em Direito. E hoje vamos falar um pouco do episódio aquele do desembargador, que se indignou com o fato de ter recebido uma multa de um fiscal que estava lá tentando fazer aquela tão difícil fiscalização do distanciamento social. Pois é, naquele episódio do desembargador, e assim da mesma forma como no episódio do casal carioca, do cidadão não engenheiro formado, etc., nós temos a colocação em cena, em prática, de rituais comuns à sociedade brasileira. São práticas, são hábitos, são estratégias, são valores que são acionados em determinados contextos e situações e que mostram muito do que a própria sociedade é, até quebrando muito daquela autoimagem que se constrói em torno da sociedade brasileira, algo que as mídias corporativas insistentemente procuram sempre trazer, ainda mais em cenários de crise, né? Aquela imagem que se consolidou, digamos assim, de um Brasil em que a sociedade não vive conflitos, embora existam desigualdades sociais. O brasileiro, de um modo geral, ele é capaz de tudo e de tudo modificar, e a criatividade, a inventividade do brasileiro, somada à sua generosidade, à sua hospitalidade, são valores que são mais ou menos misturados aí ao clima tropical, as praias belíssimas, a natureza exuberante e pronto. Temos aí o mix do homem cordial brasileiro. Os fatos mostram que as coisas não funcionam bem assim. Nós somos um país extremamente violento, em vários aspectos, em várias manifestações dessa violência, e já faz tempo estamos muito longe de sermos o espaço da cordialidade social. Mas isso a gente fala num outro momento. O que nós vimos ali em cena, no caso do desembargador especialmente, mais talvez até do que na cena do casal carioca, é o famoso você sabe com quem você está falando. Às vezes também chamado de carteiraço, né? No você sabe com quem você está falando, quando essa frase é pronunciada, ou uma frase semelhante a esta é pronunciada com a mesma potência, não é necessário o carteiraço, né? Ele até pode acontecer num desdobramento da situação, mas a princípio, quando alguém diz você sabe com quem você está falando, é uma pergunta que não pede uma resposta. É uma pergunta acusatória, uma pergunta que está dizendo assim: como que você não sabe quem eu sou? Eu sou o famoso astro do futebol, o ator da Globo, o político, o juiz, desembargador, promotor, etc. Eu sou uma celebridade no meio artístico, eu sou o fulano de tal podre de rico que aparece na coluna social e que frequenta os clubes famosos que tu nunca foi. Enfim, eu devo ser reconhecido. Todos devem saber quem eu sou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa especial. E a ideia de ser uma pessoa especial me dá também privilégios. Privilégios, inclusive, de não cumprir a lei, de não seguir a regra. E quando eu sou importunado pela exigência de uma regulação legal, de uma lei, que aliás é feita para ser igual para todos, eu recorro ao você sabe com quem você está falando, como quem diz, como tu não sabe quem eu sou, não é a mim que tu tem que dirigir esta ordem, tu tem que dar essa ordem para os outros. Afinal de contas, no Brasil, a lei é para os outros, de preferência para os inimigos. Isso tem uma história, pertence à forma como a organização social brasileira foi se constituindo ao longo do tempo. Isso não é um exemplo que se reduz a um indivíduo especialmente, é uma prática comum. Não é também uma estratégia social que
seja usada exclusivamente pelos ricos e poderosos e privilegiados, o você sabe com quem você está falando, ele é típico de uma sociedade hierarquizada. Nos termos que eu descrevi, a pergunta do você sabe com quem você está falando, fica claro que nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas não são iguais. E no Brasil as pessoas não são iguais. E eu não estou me referindo exclusivamente à desigualdade socioeconômica, aquela que nos separa entre ricos, e que são muito poucos no Brasil, classe média e pobres. Eu estou falando em outras desigualdades. Desigualdades jurídicas, desigualdades sociais, desigualdades de acesso, e assim por diante. O você sabe com quem está falando, ele expressa uma sociedade hierárquica na qual as pessoas entendem que devem ser tratadas como pessoas e não como indivíduos. Pois é. E quando é que as pessoas são tratadas como indivíduos? Bom, neste caso, a sociedade dos indivíduos, digamos assim, é a sociedade em que todos são iguais perante a lei, onde existe uma regulação jurídica que obriga a todos e todas, de forma igual, a cumprirem direitos e deveres. Por isso que existe a esfera pública, que nós falávamos em vídeos anteriores. A esfera pública é o lugar dos indivíduos. A pessoa diferenciada, especial, por ser homem, mulher, pai, mãe, filho, não importa, essa pessoa especial pertence ao mundo privado, à família, dentro de casa. Essa separação entre eu ser pessoa em casa e eu ser indivíduo na rua é uma separação, digamos assim, até certo ponto, a mais clássica separação que a modernidade jurídica e política inventou, assim, falando em termos bem genéricos. E sobre essa separação entre ser pessoa na casa e ser indivíduo na rua, caminhando no parque, obedecendo leis e regulamentos de distanciamento social, como todo mundo, essa divisão foi trabalhada de forma muito brilhante pelo grande antropólogo Roberto da Mata, que escreveu um livro sobre isso chamado A Casa e a Rua. Eu não tenho um livro para mostrar para vocês porque eu emprestei e ele não voltou. Coisas que às vezes também acontecem na vida de quem gosta de livros. A Casa e a Rua é um livro em que o Roberto da Mata demonstra claramente que no Brasil as pessoas querem ser tratadas como se, na rua, como se estivessem na casa. Então, assim como eu sou o filho mais especial, o patriarca dominante, o filhinho mais bonzinho, eu também espero que na rua eu seja tratado com a mesma desigualdade, ou seja, com os privilégios e as atenções que eu recebo em casa. Né? É uma sociedade onde a ideia da casa, a ideia do privado, do privilegiado, é levado para a rua e é colocado em cena na rua. Olha, o que está acontecendo na rua? Na rua, como diz o Roberto da Mata, é o espaço da igualdade, é o espaço do cumprimento das regras e das leis, é o espaço para ficar na fila, é o espaço em que você aí, filhinho do papai, é anônimo. E o anonimato no Brasil é uma maldição da qual todos querem fugir. Ficar na fila, ser anônimo, ser tratado dentro de um regulamento sem os elementos da intimidade e da pessoalidade são extremamente negativos no Brasil. Alguém lhe pergunta, você está na fila e alguém passa e lhe pergunta, e aí fulano, como é que vai? Tudo bem? E aí ele lhe pergunta, você está na fila? E aí você responde, sim, eu estou na fila. E o nosso interlocutor vai dizer assim, mas você não conhece ninguém aí? Porque se espera que através da pessoalidade, da proximidade, da intimidade, eu resolva o meu problema e seja tratado de forma diferente, portanto, de forma desigual. No caso do desembargador especial, ali ele estava esperando, obviamente, ser tratado como uma pessoa especial, enquanto o fiscal estava observando e multando as pessoas, o desembargador esperava que, pela condição dele, de pessoa que ele deveria ficar à margem da lei. Não foi o que aconteceu. Então houve um conflito entre duas ordens de valores. De um lado, os valores pessoais representados no desembargador e no seu cargo, oriundo de um estamento social privilegiado,
E de outro lado, a ordem do anonimato legal. A lei é para todos. Nesse momento que há esse choque, é preciso restaurar a ordem. Ou seja, é preciso trazer aquela relação para o seu devido lugar. Como o desembargador foi tratado fora do seu lugar de pessoa especial, o que ele faz? Ele aciona o rito que permite que alguém que está sendo tratado fora do seu lugar, de forma diferente do que deveria ser tratado, ele aciona o rito para quê? Para recolocar as coisas no lugar. Então eu digo, você sabe com quem você está falando, para dizer que eu, pessoa, na minha condição, não posso receber essa ordem, esse tratamento, essa multa, essa tarefa que você aí, representante do Estado, da lei, está me dando. Então, com isso, eu me coloco acima de todos e de todas as pessoas e fico lá no meu lugar privilegiado e de, afinal de contas, cidadão especial. Né? Cidadão especial até é um termo que eu diria não muito apropriado, porque na verdade a ideia de cidadania é a ideia de que ninguém é especial. Esse é o você sabe com quem você está falando, uma prática bastante comum no Brasil, exercitada por oprimidos e por opressores. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais num próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá. Se você gostou desse vídeo, clique na mãozinha, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, divulgue e comente aí pelos comentários se você já passou alguma vez por essa experiência no Você Sabe com quem você está falando. Ou será que você já usou essa expressão alguma vez? Eu nunca usei, até porque como é que seria a minha situação? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o coordenador do Instituto Pensar. O que será que isso representa? Um grande abraço.